Paróquia São Sebastião apresenta Novena do Padroeiro. Irmãos e irmãs, nesta segunda-feira celebramos com muita fé o 5º dia de nossa novena. Jesus está junto aos discípulos e os ensina a viver a verdade do reino. Somos todos nós convidados a ter atitudes transformadoras, própria de quem vive uma fé dinâmica, comprometida com a vida e com a história. Foi assim com Sebastião, o jovem militar que se santificou pelas ações de encorajamento e de sua própria coragem em defender sempre o nome de Jesus. Sebastião falava da vida e inspirava aos que sofriam amarguras, aprisionamento, escravidão. A esperança que vinha do coração de Deus. Atitude que brota nos corações dos discípulos de Jesus. Padre Clemildes refletirá conosco o tema O leigo na igreja e na sociedade, associando a palavra de Deus que Deus hoje nos dirige. Padre Clemildes é da cidade de Santa Rita do Sapucaí, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Na alegria de sermos filhos e filhas amados pelo Pai, entoemos o canto inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso 5º dia da novena, em louvor ao nosso padroeiro, São Sebastião. Nós temos a alegria de receber e acolher Padre Clemildes. Ele vai se apresentar. Então vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Padre Clemildes. Boa noite. Muito prazer, sou o Padre Clemildes, venho lá da Arquidiocese de Pouso Alegre, da paróquia de Fátima de Santa Rita do Sapucaí. Tivemos a alegria da presença do Padre Rodrigo lá na nossa trezena de Fátima em outubro e vim aqui pagar a visita com este dia especial para esta comunidade que celebra seu padroeiro São Sebastião. Vamos iniciar esta nossa celebração invocando com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor nos convida a permanecer com Ele para escutar a sua palavra e repartir o pão que nos alimenta, que é Ele mesmo que se faz nosso alimento. Preparando-nos para celebrar estes santos mistérios, invoquemos humildemente a misericórdia do Senhor. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Alegre-nos, ó Pai, a vitória de São Sebastião, irmanado pela coroa do martírio, que ele nos fortaleça na fé e nos ajude com sua constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: fala. Então Samuel começou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição, com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas, dos bois, o melhor que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação
novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ouças repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é o que honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus:
Porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles jejuarão. Ninguém põe o remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Estimado irmão, Padre Rodrigo, queridos fiéis paroquianos desta paróquia de São Sebastião, demais devotos de São Sebastião, a palavra que hoje ouvimos pede de nós uma mudança do nosso coração, a fim de que possamos aderir à nova prática que Jesus nos revela hoje no Evangelho segundo São Marcos, no seu início. Aparecem até Jesus alguns discípulos de João Batista e dos fariseus, e vão até Jesus perguntando a ele por que os discípulos ou os apóstolos de Jesus não jejuavam, não praticavam algo que era tão comum na piedade da religião judaica e que o povo sempre preparava para as grandes festas, quando iam tomar uma grande decisão ou outros momentos importantes. O povo sempre se recolhia para fazer o jejum. E agora vão perguntar a Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. À primeira vista, pode até soar que Jesus fosse contra estas práticas, ou a prática do jejum, mas se analisarmos a fundo, a partir dos gestos de Jesus, Jesus não recrimina esta prática. Jesus não condena a prática do jejum em si, mas leva-nos a refletir com que motivações nós também realizamos inúmeras práticas, como os judeus daquele tempo que praticavam jejum. Isso demonstra que nem todas as obras que eram praticadas agradavam a Deus. Se lhes faltava algo mais profundo, principalmente conjugar a vida com aquilo que se habituavam a fazer por meio da religião. Também hoje nós podemos
ter a feliz certeza de que rezar só por rezar não leva ninguém ao céu. Frequentar a igreja, participar da missa meramente por preceito seria muito pouco ou quase nada, se estas práticas não levassem a uma mudança mais profunda do nosso coração. Se tais práticas não mostrassem para nós a necessidade de sermos o que somos dentro e fora da igreja. E não aqueles cristãos que, quando entram na igreja, muitas vezes até mudam de feição, mas quando saem das igrejas, nem sempre levam para a vida a prática transformadora do Evangelho, a proposta exigente que Jesus também faz a cada um de nós, a não fazer apenas por fazer, mas a repensar tudo que nós fazemos para que sejam com as devidas motivações. É desta maneira que nós vemos o que Jesus pede no Evangelho e que tem muito a ver com o tema que hoje nos é proposto dentro deste ano especial em que a Igreja aqui no Brasil proclamou o Ano Nacional do Laicato, o ano dos cristãos leigos e leigas. E o nosso tema de hoje é este: o leigo na igreja e na sociedade. A primeira pergunta que nós fazemos é: quem é o leigo na igreja? Muitas vezes temos aquele conceito negativo de leigo, que quando uma pessoa não sabe alguma coisa, muitas vezes no comum se diz: ah, você é leigo nesse assunto, você não sabe nada sobre esse assunto. Mas na verdade, leigo não possui nenhuma conotação pejorativa. Para a igreja, o leigo é aquele que não é clérigo, ou seja, aquele que não acedeu a um dos graus do sacramento da ordem, aquele que não é diácono, não é padre, não é bispo, é leigo. Então é neste sentido que se entende a vocação e a missão dos cristãos leigos e leigas na igreja, de modo que os leigos não devem fazer o que é função do ministro ordenado, como também o ministro ordenado não deve confundir a sua missão como se fosse restrita apenas ao que compete aos cristãos leigos e leigas. Mas isso pode também ocasionar em nós uma outra ideia ou uma imagem falsa, achando que os cristãos leigos e leigas na igreja seriam aqueles cristãos de segunda categoria. Papa Francisco inclusive vai dizer: os leigos e leigas não são cristãos de segunda categoria, como se fossem fiéis menos importantes na hierarquia eclesiástica. Ao contrário, são protagonistas e discípulos de Cristo pelo batismo. Inseridos no mundo, devem levar a luz e o fermento do Evangelho. Isso significa então que pelo batismo o cristão leigo e leiga é chamado a viver radicalmente a sua vida
moldando-se de acordo com a proposta de Jesus, que fez não somente na sua igreja os ministros ordenados como aqueles que haveriam de conduzir o seu povo, mas também os cristãos leigos e leigas, para que pudessem reconhecer que o seu lugar e a sua presença é na igreja e no mundo. No mundo, por meio da atuação profissional, por meio da família, de onde vivem e são chamados a testemunhar o Evangelho. No mundo também, como vai dizer no documento 105 da CNBB, sobre a missão dos cristãos leigos e leigas, neste mundo que pede também o testemunho daqueles cristãos leigos e leigas que devem atuar também no mundo da política, no mundo da educação, da cultura, nos meios de comunicação social, no mundo da tecnologia e assim por diante, em todas as esferas e ambientes do nosso mundo, para que possam transformar estas realidades a partir da palavra de Deus, que eles são chamados a anunciar e testemunhar com a própria vida. O Papa Francisco ainda nos diz: nada melhor que os leigos para desempenhar esta tarefa essencial de inscrever a lei divina na vida da cidade terrena. Isso significa que os cristãos leigos e leigas devem ser no mundo uma referência e um sinal e um estímulo para que tantos outros possam estar mais próximos de Jesus. E é nesse sentido que toda e qualquer prática existente na igreja é necessária para que ajude os cristãos a crescer na consciência da sua dignidade enquanto batizados, membros da família dos filhos e filhas de Deus e membros pertencentes a uma comunidade de fé. Diante da realidade do nosso mundo de hoje, existem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não se reconhecem dentro da igreja ou membros pertencentes a uma igreja. Quantas pessoas que nós perguntamos por aí se participam da igreja, se participam da comunidade, e sempre respondem: eu vivo a minha fé do meu jeito, eu tenho fé em Deus, isso me basta, não preciso de ninguém, não preciso de padre, não preciso de catequista, não preciso de ministro da palavra ou da comunhão eucarística, não. Eu já faço a minha comunhão com Deus lá na minha casa. Estes, infelizmente, não se despertaram ainda para a beleza do testemunho e da vivência da fé cristã, pois ser destinatário do amor de Deus, ser uma pessoa de fé, significa sim reconhecer-se como membro daquela comunidade que o próprio Jesus quis, por livre vontade, constituir e eleger para ser a comunidade que haveria de continuar a sua missão no mundo, para levar a todos os lugares o anúncio da sua palavra. Dessa forma, a igreja não é uma invenção humana, mas é
uma realidade de origem divina, que tem em Cristo seu fundador e o seu fundamento. E somos nós, as pedras vivas, que formamos essa igreja que deseja comunicar a alegria da palavra de Jesus aos outros. Por isso as palavras também do Papa Francisco, na sua exortação apostólica, a alegria do Evangelho, mostrando que o cristão hoje deve testemunhar ao mundo a palavra de Jesus, não de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, não é com aquela cara fechada, amarrada, com alguém que não se convenceu da alegria do Evangelho, e muito menos consegue transmitir esta alegria de quem encontrou-se pessoalmente com Cristo aos outros. Por isso o Papa Francisco nos diz: comunicar a alegria do Evangelho significa levar aos outros o conhecimento não de uma ideia, não de uma ideologia, mas uma pessoa que tem um nome e uma história. É Jesus de Nazaré. E olha que, historicamente falando, nós tivemos na sociedade, mais especificamente na filosofia, um filósofo que proclamou a morte de Deus e dizia: crerei quando ver no rosto dos cristãos, saindo de suas assembleias, rostos de homens e mulheres salvos, e não rostos de homens e mulheres tristes, abatidos, que só transmitem sofrimento aos outros com o peso da cruz que carregam às costas, como se fosse um fardo pesado que, se pudessem, não carregariam. Olha que essa crítica deste filósofo, ainda para os nossos tempos atuais, se torna ainda uma crítica enorme, se não transmitimos aos outros não uma empolgação inicial de quem conheceu a Jesus, mas logo abandona a fé ou abandona a igreja. Mas se não transmitimos aos outros aquela alegria duradoura que nos faz perseverar no caminho da fé, que nos faz reconhecer que nem os maiores sofrimentos e as maiores tristezas que passamos podem roubar ou ofuscar a alegria de quem conheceu a Jesus e fez dele a razão do seu viver, fez dele a motivação mais profunda para continuar anunciando ao mundo a alegria da fé. Que possamos rever a nossa prática, para que não só o jejum, a caridade, a oração, outros gestos corriqueiros que nós fazemos, seja a celebração da novena, o padroeiro, a recitação do terço, os círculos bíblicos e outras formas de fé e devoção que nós temos, que todas estas práticas que nos propomos a fazer não nos leve a um grande perigo que o Papa Francisco também sinalizou, que é o ritualismo, o fazer as coisas por fazer, que Jesus hoje condena no Evangelho. Mas possamos buscar novas motivações,
deixar com que a palavra de Deus, a novidade do Evangelho, crie em nós novas estruturas, novas possibilidades criativas de viver e testemunhar a nossa fé, para que possamos cumprir aquilo que é desejo do Papa Francisco, de viver uma igreja em saída, de portas abertas ao encontro de todos. Como ele mesmo diz, uma igreja que se assemelha a um hospital de campanha, que vai ao encontro daqueles que estão caídos e feridos, marginalizados pelo caminho e necessitam da nossa presença e ação profética, da nossa palavra e do nosso testemunho, para fazer a diferença. E então a nossa igreja será diferente, e então os nossos cristãos leigos e leigas mostrarão um rosto diferente de ser igreja aos outros. E então estaremos realizando aquilo que o Papa Francisco também nos diz: mais uma igreja mais forte no anúncio e no testemunho do que no legalismo. Uma igreja da misericórdia, mais da misericórdia que da severidade. Uma igreja que não fica cobrando as outras pessoas o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, mas ao contrário, uma igreja que se pergunta por que elas não fazem e as ajuda a fazer o que deve ser feito de acordo com a vontade de Jesus. Uma igreja que não cresce formando panelinhas por proselitismo, falando mal dos outros. Uma igreja que não se acha como se fosse já pura e santa e que não deva se misturar aos pecadores, aos pobres e àqueles rechaçados pela cultura da sociedade atual, mas uma igreja capaz de evangelizar por atração, uma igreja capaz de seduzir os outros pela vivência e pela prática do Evangelho, semelhantemente ao testemunho que hoje ressalta aos nossos olhos do nosso glorioso São Sebastião, alguém que se proclamou cristão após ter sido batizado, mas viveu no anonimato a sua vida cristã, no tempo em que o cristianismo era perseguido. E quando ele foi descoberto que era cristão, não recuou na fé, mas corajosamente testemunhou com a própria vida o seu nome de cristão, inclusive encorajando aqueles presos, ele que fazia parte da guarda do Império Romano. Quando capturava os cristãos, ele os encorajava a permanecer fiéis na fé, a dar o devido testemunho, para que a partir do testemunho destes cristãos, do sangue derramado, ali florescessem novos cristãos. E assim foi o seu testemunho. Que nós também possamos descobrir o nosso papel como cristãos, fiéis seguidores de Jesus, a proclamar a alegria do Evangelho, seja na simplicidade dos pequenos gestos, no anonimato, no nosso cotidiano, e fazendo de cada gesto, de cada oportunidade, o momento para estarmos
mais próximos de Jesus, estando mais próximos daqueles por quem Jesus quis dar a sua própria vida. Que o testemunho dos nossos cristãos leigos e leigas possa ser vigoroso e encontre sempre em São Sebastião os auxílios necessários para continuar anunciando corajosamente a fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, elevemos a Deus nossas preces, nossos pedidos. Nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor, Deus de misericórdia. Ouvi-nos, Senhor, Deus de misericórdia. Inspirai nossas ações, Senhor, para que sejamos uma igreja viva, comprometida e samaritana. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor, Deus de misericórdia. Por todos os que se dedicam no trabalho da comunidade, todas as pastorais que promovem a vida, a fé e o compromisso com o reino, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, Deus de misericórdia. Pelos evangelizadores de nossos dias, pelo empenho e dedicação em favor do reino, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, Deus de misericórdia. Abençoai o Padre Clemildes na missão que vós a ele confiastes, para que continue anunciando com fervor a verdade de Cristo em nosso mundo, tocando os corações dóceis e os corações fechados. Rezemos. Bendito sejais, Deus de amor. Pelo nosso pároco, Padre Rodrigo, peçamos que Deus, em sua infinita bondade, renove diariamente a belíssima vocação a que foi chamado, através do seu sim, nós vos pedimos. Bendito Senhor, Deus de misericórdia. Acolhei, ó Pai, estas preces que vos apresentamos confiantes e aquelas que trazemos em nossos corações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, estar aqui.
irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, em honra do glorioso mártir São Sebastião, para que nos fortaleça na adversidade, a graça que o sustentou no martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Sebastião e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Unidos na mesma fé, no mesmo amor, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis, irmãos e irmãs, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Conservai em nós, ó Pai, os frutos do sacramento que nos destes, e esta comunhão na novena de São Sebastião nos faça obter a salvação e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar a oração a São Sebastião. Rezemos. A ti, glorioso jovem mártir, contra a peste, contra a fome e contra a guerra, tu lutaste com bravura. Com esperança nós te pedimos a tua proteção, por aquela sede de justiça aos perseguidos e pelo amor fraterno que te levou a defender os fracos e oprimidos. Olha também para nós, para a tua cidade, a nossa São Sebastião do Paraíso, onde tu foste eleito patrono. Intercede, ó vitorioso São Sebastião, pela causa dos agropecuaristas e por todo este povo que em ti confia, livrando-nos de todo tipo de peste, de fome e de guerra. Ajuda a tua igreja a testemunhar o caminho da vida, da verdade na paz. Protege cada um de nós, para que também corajosamente, como tu soubeste lutar, cada um de tua igreja saiba encontrar o caminho certo para um mundo melhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Viva São Sebastião! Viva o nosso padroeiro! Podem sentar um pouquinho. Então amanhã, nosso sexto dia da novena, quem celebrará para nós, Padre Edson Guiaro, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da cidade de Viradouro, São Paulo, da diocese de Jaboticabal. E na quarta-feira, dia 17, Padre Eduardo de Pádua, que atualmente trabalha na paróquia São João Bosco, lá em Poços de Caldas. Ele é filho dessa terra, então ele vai celebrar para nós na quarta-feira. Então a gente convida todos, para a gente manter o nosso ritmo de oração, fazendo a nossa novena espiritual, rezando, e pedindo por São Sebastião que interceda por todos nós. Lembrando também
é da nossa festa social que continua todos os dias, né? A sua presença para nós lá é muito importante, e também do almoço que nós faremos no domingo, no dia 21 de janeiro, ao meio-dia, aqui na barraca. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, compre e venha almoçar conosco. Você é o nosso convidado, tá bom? Queria agradecer, Padre Clemilson, obrigado pela sua presença. Suas palavras foram encantadoras, né? Suas palavras tão lindas para nós, e nós agradecemos o seu testemunho, né? Leve o nosso abraço e seja sempre bem-vindo aqui entre nós, tá? Já faz parte da nossa cidade, né? Muito obrigado. Agora tem um recadinho da Neuza aqui, da Neuza. Nossa, Padre, que prazer recebê-lo, e que prazer maior ainda a gente ter podido, ter tido a oportunidade de beber das palavras da sua pregação. Muito obrigada. E que São Sebastião seja o seu intercessor junto a Deus. Muito obrigada pela presença. E nós temos aqui uma lembrancinha, produto da terra de São Sebastião do Paraíso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Não conhecia ainda São Sebastião do Paraíso, já ouvi falar desde os tempos da teologia, né? Inclusive tem um colega de turma que é daqui de São Sebastião do Paraíso, Padre Júlio César, da minha turma. Eu tenho alguns padres também de Guaxupé que estudaram comigo. Recentemente fui professor do Padre Sérgio, que esteve aqui na paróquia, né? Então estou com a carinha de novo ainda, né? Mas já estou completando 12 anos de ministério. Estou lá em Santa Rita do Sapucaí. Não sei se alguém já ouviu falar. No Vale da Eletrônica, nós temos lá 2 cursos importantíssimos, 2 faculdades, né? Nós temos o Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações, e a FAI, que também tem seus cursos de administração e outros cursos. E os jesuítas da ETIC também prestam um grande serviço à educação de adolescentes e jovens. Então estamos por lá, pertinho de Pouso Alegre. Quem passar por perto, lá nós temos o Santuário de Santa Rita, que é a outra paróquia, né, a mais antiga, e a de Fátima, que é a paróquia ainda adolescente, né, com 13 anos ainda, e nós estamos lá. Então podem passar por lá. Padre Rodrigo também está convidado a sempre passar por lá, tá bom? Estaremos aí acolhendo a todos vocês. É caminho aí de rota para Aparecida, né? Então podem chegar lá, porque a gente prepara o cafezinho e o pão de queijo, tá? Vamos ficar de pé, pedir a bênção de Deus. Desde já desejamos aí uma boa festa a todos. Nossa Arquidiocese de Pouso Alegre também tem a alegria de festejar São Sebastião como padroeiro da nossa Arquidiocese. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre, pela intercessão do mártir São Sebastião, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, alegria e coragem para testemunhar a fé. Boa noite a todos, boa festa e de paz, que o Senhor vos acompanhe.
Paróquia São Sebastião apresentou Novena do Padroeiro.